Bom dia! Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia! Que legal que você está aqui conosco. Já vão abrindo as Bíblias de vocês, já vão se ajeitando, pegando lápis, pegando caneta, pegando marca-texto. E hoje nós vamos ler e estudar o capítulo 3 de Gênesis. Sim, o capítulo 3 de Gênesis, um baita de um capítulo. Na verdade, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, assim, eu vou comentar mais pra frente, eles são, assim, fenomenais. E antes, então, de começarmos a leitura e o estudo do capítulo 3, vamos fazer uma oração. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai. Primeiramente pelo o que o Senhor é. O Senhor é Criador, o Senhor é mantenedor, o Senhor é amor, o Senhor é justiça. Agradecemos porque, enfim, o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos criou, o Senhor nos mantém, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Agradecemos por mais uma noite de descanso, agradecemos por despertar nesse dia com paz, com vida, com saúde. Agradecemos também pela oportunidade que nós temos de estudarmos a Tua Palavra, Pai. Nós sabemos que em várias partes do mundo pessoas não têm esse privilégio que nós temos de abrir, sentar e estudar, Pai. Por isso nós somos imensamente gratos. Queremos agora, Pai, ao abrir a Tua Palavra em Gênesis capítulo 3, queremos convidar o Seu Santo Espírito para estar conosco. Nós sabemos que somente através do Seu Espírito Santo que nós temos a sabedoria, o entendimento, que nós podemos entender e compreender o que está escrito aqui nas Escrituras, Pai. Seja com todos que estão acompanhando ao vivo e seja também os que estão ouvindo depois no podcast. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor do Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Gênesis capítulo 3. Abram em Gênesis capítulo 3. Relembrando, mais uma vez, do que nós vimos ontem. Ontem, em Gênesis capítulo 2, nós vimos 3 coisas muito legais. Vimos, primeiro, o significado do sábado. Vimos o significado do descanso de Deus. Nós vimos tudo que implica o descanso. Vimos, então, a dupla função da humanidade, que nós estudamos ontem, tanto para o homem quanto para a mulher. Então a gente estudou ontem que o grande propósito da humanidade, quando Deus cria a humanidade, era para sermos reis e sacerdotes sobre a terra. O grande propósito era cuidar da terra e cuidar do próximo, representado pelas as atribuições dadas ao homem e dadas à mulher. Lembrando que não existia hierarquia de atribuições. Uma atribuição era mais importante que a outra. Tanto a atribuição do homem para cuidar da terra, quanto da mulher para cuidar do homem, são 2 atribuições equivalentes. Ou pelo menos eram equivalentes lá no Jardim do Éden. Então nós vimos que isso era a atribuição do homem. Nós vimos também sobre o fato de o homem e da mulher viverem nus. Nós vimos o que significa o nu. Não somente nu de não estar se vestido, mas nós vimos o verbo. E isso vai ser completamente relevante para o que a gente vai estudar hoje. O verbo do hebraico, o substantivo aqui é arom. E eu falei ontem que significa o arom, que significa transparente, que significa sem máscara, que significa essa coisa que não existia segredo, não existia, depois eles falam aqui que não sentiam vergonha. Ou seja, não existia vergonha um do outro em relação a si mesmo. Então eu podia ser completamente transparente, eu podia ser arom, tranquilão. E nós terminamos ontem, então, com a criação da mulher e Adão exclamando, né? Uau, essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E o jogo de palavras no hebraico, ish e isha. Nesse momento ainda a mulher também não tinha nome, era homem, mulher, ish e isha. Mas nem tudo são rosas, nem tudo são flores, e nós vamos estudar isso agora no capítulo 3. Portanto, abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 3 e vamos começar a ler. Na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional,
Começa assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Agora aqui, gente, apresenta na narrativa uma serpente. E eu já falei isso, e caso vocês perguntem e queiram saber de novo, sim, eu acredito na literalidade desse relato. Eu acredito que realmente existia uma árvore da ciência do bem e do mal, que existia a serpente, e todo o relato que aconteceu é o que aconteceu de verdade. Eu acredito na historicidade do relato bíblico. E aqui é uma coisa muito interessante, porque quando o autor vai descrever a cobra, ele fala que a cobra, na minha versão, era o mais astuto de todos os animais. Na sua diz o quê? Gata? Crafty. É astuto também, pode ser considerado astuto em inglês. Mas o autor aqui, no hebraico, faz um jogo de palavras muito interessante. Porque, lembrando que não existia essa divisão de capítulos, né? Então, o último versículo do capítulo 2 falava: o homem e sua mulher viviam arom e não sentiam vergonha. Na sequência fala, ora, a serpente era o mais astuto, e o astuto aqui é do hebraico arum. Então, existe um contraste aqui agora. O ser humano, a humanidade era arom, e a cobra era arum. Existe então aqui esse jogo de palavras. É lindo isso quando a gente vê isso no hebraico e vê o que Moisés quis dizer, né? Esse contraste, enquanto o ser humano era transparente, o ser humano era sem máscara, o ser humano não tinha o que esconder, o ser humano era arom. Agora apresenta a serpente que era arum, astuta, que se escondia, que não revelava suas verdadeiras intenções, estava com máscara. E é muito interessante como o Moisés coloca aqui. E aí mostra aqui que a cobra, essa serpente, pergunta à mulher. Começa o diálogo aqui. Não mostra o momento em que Eva se distancia, o texto não está preocupado com isso, mas mostra que a mulher, ela deu uma escapada, foi andar, e de repente ela vê a serpente, e a serpente começa um diálogo com ela. E é muito interessante esse diálogo, porque tem nuances aqui do texto que vão... Cara, vocês vão ver, olha só. E ela, a serpente, perguntou à mulher, era ainda no verso 1. Foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Obviamente, olha como que ela era astuta, essa serpente. Nós sabemos quem é a serpente, né? Nós vamos falar disso depois. Isso não foi o que Deus disse. Deus não disse que eles não podiam comer de nenhum fruto da árvore do jardim. Se você for lá em Gênesis 2:11, olha o que Deus fala. 2:11 não, desculpa, 2:16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. A cobra aqui, a serpente, que era arum, astuta, ela já inicia o diálogo falando uma falácia, dando um pitaco e falando que Deus tinha falado uma coisa que Deus não tinha falado. Então a cobra pergunta, foi isso mesmo que Deus disse, que não como de nenhum fruto da árvore do jardim? Nenhum. Aí a mulher... Aqui a mulher já começou, né, a dar corda e começa a fazer um diálogo, estabelecer o diálogo. A cobra pergunta, a mulher já responde. Aí já se estabeleceu um vínculo ali. Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, preste atenção agora, gente. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Vocês notaram alguma coisa aqui do que a mulher disse? Diferente do que Deus falou? Vamos para o verso 17 do capítulo 2. Olha o que Deus fala para eles. Vamos de novo do verso 16 do capítulo 2. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas o quê? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui a mulher, no capítulo 3, ela fala assim, não comam e nem o quê? E nem toquem. Deus não fala para não tocar. Nós não sabemos se nesse momento, porque essa ordem que foi dada no capítulo 2, ela é dada primeiro para Adão, quando só Adão existia. Nós não sabemos se foi Adão que repassa essa ordem para a mulher com esse asterisco a mais de nem tocar, ou não sabemos também se a própria mulher, ela que meio que inventa essa regra para eles. Mas, no entanto, Deus em nenhum momento disse isso.
E fica aqui uma reflexão muito interessante, porque como ser humano, e a gente vê ao longo de toda a Escritura, de toda a Bíblia, ao longo da história da humanidade até os dias de hoje, é muito interessante, no mínimo a palavra interessante, como o ser humano cria regras em cima das regras de Deus. E às vezes essas regras que eles criam para se proteger das regras, eles obedecem mais às regras que eles criaram do que a própria regra que Deus colocou. Isso daria um sermão assim incrível. O fato é que a mulher, ela coloca um mandamento a mais, uma ordem a mais que Deus não tinha dado. Deus tinha dado, simplesmente não comam. A mulher já fala assim, nem toquem. Disse serpente à mulher, verso 4, certamente não morrerão. Já vem a mentira na cara, né? Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aí vem o verso 6, e olha que interessante. Quando a mulher viu que a árvore era boa, ou viu que a árvore parecia agradável, isso lembra alguma coisa? Viu que era bom? Viu que era agradável? O que lembra? Quem que viu que era bom? Quem vê que é bom? Deus. É Deus que vê que é bom. Agora aqui, não é Deus que vê algo bom. Agora, viu a mulher que parecia agradável. A mulher vê que é bom. Então aqui, na verdade, é o homem, a humanidade, usurpando o papel de Deus. Ecoando o que Deus viu que era bom. Agora não é Deus que viu que era bom. Agora, a mulher, nos olhos dela, ela vê que é bom. Ela vê que parece agradável. Existe essa usurpação do papel divino. De Deus dizer o que era bom, o que não era bom. E Deus tinha dito o que era bom e o que não era bom. Deus tinha dito, você pode comer de todas as árvores, só não come da árvore da ciência do bem e do mal. Só que agora a mulher, ela olha a árvore e ela vê que era bom. Preste atenção. Então, verso 6 de novo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E aí sim, o verso 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, mais uma vez, aqui a mulher, não vai lá a mulher, mas é a humanidade, né? O ser humano, vamos colocar como um geral aqui, usurpa a vontade de Deus, usurpa o papel de Deus. Deus viu o que era bom, Deus via o que era bom, e aqui é o ser humano que decide, escolhe por ele mesmo, aos olhos dele, o que era bom. E aqui você vê que a mulher, ela é levada pelos sentidos. E isso é muito interessante, porque ela vê primeiro que era agradável ao paladar, então ela olha, percebe que pode ser agradável para o paladar, e era atraente aos olhos. E aí ela disse, desejável para se obter discernimento. Então, a mulher confiou simplesmente nos seus sentidos. Ela não confiou na palavra de Deus. Ela não obedeceu o que Deus tinha mandado. Ela simplesmente falou assim, Deus está aqui, eu estou aqui, e eu vejo o que é bom, e eu decido pelos meus sentidos, não porque Deus ordenou, pelo que eu pressinto, o que eu sinto, o que eu estou vendo, eu vou escolher para mim agora o que é bom e o que não é bom. Uma usurpação completa do papel divino. E além disso, ela vai dar para o marido. O fruto e eles comem os dois, e os dois percebem que estavam nus. E aí juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Verso 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Um detalhezinho aqui muito importante. Importante não, importante é uma curiosidade. Na minha Bíblia fala assim, Senhor Deus, né? Não sei como está na Bíblia de vocês. E o Senhor está em maiúsculo completo e Deus, a primeira maiúscula, né? Quando é Senhor, quando você está vendo o Senhor aqui de todo maiúsculo, é o Yahweh. É o tetragrama sagrado. É o Yahweh e aí Deus é Elohim. Então aqui está chamando de Yahweh Elohim. Toda vez que vocês virem agora no Antigo Testamento, o Senhor em letra maiúscula, completa, caixa alta,
é o tetragrama sagrado, é o Yahweh. E quando você vê Deus, ou Deus com a primeira letra maiúscula, é o Elohim. Isso é só para vocês se localizarem aí. E aí, mais o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E verso 10 ele respondeu, eu vi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi para comer, hein? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? A mulher, foi a serpente que me enganou e eu comi. Agora vem uma reflexão aqui, né? Primeiro, consequências imediatas do pecado. Imediatas. Primeiro, vergonha. Segundo, começa a jogar a culpa um no outro. Isso é batata. Isso existe desde o primeiro casal da humanidade, um jogando a culpa no outro. Senhor, foi a mulher que você me deu. Eu não tenho culpa nenhuma. Tô de boa. Aí chega a mulher, não, senhor, não fui eu. Foi a cobra que o senhor criou. Eu não tenho culpa nenhuma. Sempre jogando a responsa pro próximo. Resultado imediato do pecado é não assumir os seus BOs. É vergonha e não assumir os seus BOs. Isso, assim, resultados imediatos do pecado. E agora tem o terceiro resultado imediato. Agora Deus, aqui eu vou ler agora numa tacada até o verso 19. E aí vamos comentar, porque agora vem as maldições. Deus lança 3 maldições como consequências imediatas do pecado. E aí vamos ler, e aí eu vou discutir daí de trás para frente. Verso 14, então o Senhor Deus declarou à serpente, agora é a maldição na serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, Deus, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu o fruto da árvore qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela, todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E aqui, vamos lá. Vamos começar agora de trás para frente. Primeira grande maldição aqui é a maldição no homem. O que a gente vai entender agora, eu quero que vocês entendam isso é chave. Tanto a punição do homem quanto a punição da mulher tem a ver com o quê? Com a missão comissionada a ambos lá em Gênesis 2. O homem, a punição dele aqui agora vem com relação à terra. Lembra que o homem, qual era a missão do homem lá em Gênesis 2? Ele colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Aqui, o homem, que foi criado da terra, Adamá, que nós vimos também, ele recebe a missão de cuidar da terra. E quando ele desobedece, ele é punido com relação à terra. Então ele vai ter dificuldades, maldita é a terra por causa dele, com sofrimento você se alimentará dela. Então o relacionamento do homem com a terra vai continuar, só que agora de uma forma mais difícil, conflituosa. A terra vai resistir, a terra vai dar espinhos, vai dar erva daninha, o homem vai ter agora o suor do trabalho dele, ele vai ter que comer o pão dele agora com dificuldade. Então, as mesmas atribuições para o homem e para a mulher continuam. Só que agora, por causa do pecado, por conta do pecado, agora essa relação vai ficar conflituosa, ela vai ficar manchada, difícil. Então, primeiro o homem, Adamá, ele foi criado do pó da terra. A atribuição dele era cuidar da terra. A terra, ele ia dominar a terra. Agora a terra vai resistir o domínio do homem.
Essa é a primeira maldição. O homem, agora que tinha terra ali para ele comer e ficar tranquilo, agora a terra vai resistir. E ele, com o suor do trabalho, com dificuldade, vai conseguir o pão, vai conseguir se alimentar. Agora vem o da mulher. A mulher agora, ela é também punida com relação à primeira atribuição dela. Qual era a atribuição inicial dela? Ser o que do homem? A auxiliadora e ajudadora. E nós vimos ontem que o verbo auxiliadora para a mulher ali, para a atribuição dela com relação ao homem, é um verbo que é exaustivamente usado como atribuição para Deus, uma função de Deus no Antigo Testamento. Deus é colocado como auxiliador ou ajudador de Israel, de Jacó, enfim. A mulher também ela é punida com relação à atribuição dela. Então, o relacionamento continua dela com a atribuição dela com relação ao homem, de ser auxiliadora. Só que agora ela vai multiplicar o sofrimento da gravidez. Muito interessante que lá em Gênesis 1, 28, Deus fala, né? Sejam férteis, multipliquem-se. A ordem dada de Deus para a humanidade era para, né, ser férteis e multiplicar. Só que agora aqui o que se multiplica são as dores da mulher. E outra, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E aqui não tem a ver com a superioridade do homem com relação à mulher. E aqui muita gente usa esse texto para tentar falar assim que agora é direito do homem ser superior à mulher e subjugar a mulher. Não. A relação de homem e da mulher, que antes era harmoniosa e a mulher será auxiliadora do homem, agora fica dificultosa. Agora o homem vai resistir. O homem não vai querer mais ouvir os conselhos da mulher. O homem vai repudiar muitas vezes a mulher, vai falar assim, não quero, não quero nem saber. As atribuições da humanidade continuam. Porém, depois do pecado, ela fica manchada, ela fica mais difícil, ela fica conflituosa. O homem é punido na terra, ele é de terra e a terra ele vai voltar. A mulher, que era para ser auxiliadora do homem, agora ela vai continuar com a atribuição de ser auxiliadora. Só que agora essa relação vai ser mais difícil. O marido vai tentar dominar ela. Do mesmo jeito que a terra resiste ao homem em produzir espinhos, em produzir ervas daninhas e com o suor do rosto o homem vai ter dificuldade para dominar a terra. Agora, com dificuldade, a mulher vai ser a auxiliadora do homem. Porque o homem vai resistir esse domínio, vai resistir esse auxílio da mulher. Do mesmo jeito que a humanidade como um todo agora começa a resistir ao auxílio de Deus. Mas lembre-se que as atribuições continuam. As atribuições aqui não somem, elas só se tornam mais difíceis. E agora, o verso 15. Agora vem a maldição da cobra, da serpente. Na serpente nós sabemos que quando nós vamos no Novo Testamento, nós vamos no Apocalipse, nós sabemos que quem é a serpente? A serpente é o inimigo, a serpente é Satanás, a serpente é quem engana. E agora vem a grande profecia. Verso 15. Porém, inimizade entre você, cobra, e a mulher, entre a sua descendência, cobra, e o descendente dela. O interessante aqui é que o descendente aqui ele está com o artigo definido, ele fala de o descendente da mulher. E ele fala que o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça. E o ferir aqui no hebraico é ferir para a morte. Então ele fala para a cobra, cobra, o descendente da mulher vai lhe ferir na cabeça, vai ferir para a morte a cabeça. E você vai ferir para a morte o calcanhar dela, do descendente dela. E obviamente, e aqui vem a grande notícia, que a cabeça da serpente já foi esmagada para a morte. O inimigo, Satanás, lá na cruz, fere o calcanhar do descendente da mulher. Fere o calcanhar de Cristo. E Cristo, quando morre na cruz, ele fere a cabeça de Satanás. Ele fere a cabeça da serpente. E ele ressuscita no terceiro dia. Dizem muitos teólogos, e eu digo isso junto porque eu concordo plenamente com eles, que se nós tivéssemos o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, e se não tivéssemos mais nada da Bíblia, só os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis já seriam suficientes para nos falar de tudo que a gente precisa da cosmovisão. Criação, queda,
e redenção. Tudo está aqui em Gênesis 1, 2 e 3. É o proto-evangelho. O proto-evangelho está aqui, ó, condensado em Gênesis 1, 2 e 3. Por isso é muito importante vocês se atentarem e entenderem o que é e o que significa Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 e estudar. Aqui no Gênesis 3, verso 15, esse versinho já mostra, desde lá do Éden, que o plano da redenção já existia e que já a sentença da cobra já estava determinada lá no Jardim do Éden. Graças a isso aqui, graças a essa promessa, que eu e você hoje podemos chegar, estudar a Bíblia, ter a certeza de que o descendente, o com letra maiúscula, feriu a cabeça da cobra para a morte, para a serpente, para sempre. O inimigo sabe que ele tem pouco tempo, e nós estudamos isso na temporada anterior aqui do Bora Ler a Bíblia, de Apocalipse. O proto-evangelho, em Gênesis 3, capítulo 15, cara. Que animal. Agora vamos continuar, vamos terminar aqui, verso 20. Adão agora deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E olha que interessante o verso 21. O Senhor Deus fez roupas de pele com ela, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Pele de quem? Peles do quê? Muitos autores aqui concordam que nesse momento, quando Deus veste Adão e Eva com roupas de pele, aqui acontece o primeiro sacrifício de um cordeiro. E aqui muitos teólogos, muitos escritores falam que foi aqui que Deus ensina e Deus mostra para Adão e Eva o símbolo do cordeiro, representando o descendente deles, que iria esmagar a cabeça da serpente. E veste, primeira morte. Imagina como deve ter sido traumático para Adão e Eva ver a primeira morte acontecendo. E a primeira morte aqui, quem sacrifica o cordeiro e veste é o próprio Deus. Nós não sabemos quanto tempo se passa desde a criação de Adão e Eva e até o tempo que Adão e Eva comem do fruto. Nós não sabemos, o texto não se preocupa em mostrar quanto tempo eles desfrutaram do paraíso, quanto tempo eles desfrutaram da perfeição. Mas com certeza, quando eles viram esse primeiro sacrifício, o primeiro cordeirinho sendo morto e as peles sendo arrancadas e fazendo roupa para eles, para cobrir a nudez deles, a vergonha deles por ter sido pelo pecado, eu imagino como deve ter sido traumático para eles verem isso. E agora, verso 22, disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que a ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Então existe aqui um sistema, né, que Deus coloca, uma ordem. Então, se comesse do fruto da vida, você teria vida eterna. Agora, o ser humano não poderia mais comer, porque senão ele ia perpetuar o pecado. O pecado seria eterno. Então, ele não poderia mais comer do fruto da árvore da vida. Verso 23, por isso, o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. E assim terminamos Gênesis, capítulo 3. E aqui é a primeira menção dos anjos querubins. Querubins, nós vamos ver a descrição lá em Ezequiel. Nós vamos ver os querubins sendo colocados em cima da Arca da Aliança, que representa onde tinha a presença de Deus Shekinah. Os anjos querubins, eles são descritos em Ezequiel como anjos de 6 asas, 2 para cobrir o corpo, 2 para cobrir o rosto, e com as outras 2 eles ficam na presença constante de Deus. E aqui é colocado um querubim para guardar a entrada do jardim do Éden. E isso é muito louco, porque eu estava dando uma lida aqui e eu quero citar uma coisa que eu estava lendo. Existem fragmentos que levam e fazem menção a esses querubins, por exemplo, no Épico de Gilgamesh. O Épico de Gilgamesh é um escrito ancestral
mesopotâmico, dos ancestrais dos babilônicos, que contam, o épico de Gilgamesh conta da história da criação do mundo, fala de uma versão do dilúvio. E esse Gilgamesh, e eu vou citar aqui o que eu estava lendo, esse Gilgamesh, nessa história mesopotâmica, fala assim, é um personagem que sai em busca da planta da vida, ou essa planta da imortalidade. E o épico fala a respeito do local onde a planta da vida devia ser encontrada, onde guardam seu portão homens escorpiões, cujo terror é tremendo, e o contemplá-los é morte, sua incrível glória derruba montanhas. Eu fico imaginando, e nós veremos ler depois o capítulo 4, 5, 6, até, e aí fica o spoiler, até o dilúvio, se passa muito tempo, se passam séculos entre a queda e o dilúvio. Eu fico imaginando os descendentes de Adão, Adão e Eva, os filhos, observando aquele jardim que era perfeito, onde existia a árvore da vida e um anjo na entrada cuidando. Eu imagino eles indo ali e Adão e Eva falando para os descendentes deles com um pesar assim, filhos, filhas, netos, bisnetos, olha aquilo ali, a gente tinha aquilo ali, a gente pisou na bola. A gente pisou na bola. Eu fico imaginando toda essa liturgia que eles faziam ali na frente. Imagino que eles se reuniam ali na porta do jardim. É triste. É triste a queda do homem que nós lemos, mas também a esperança. É a esperança porque no capítulo 3, verso 15, existe o plano da redenção ali. E nós sabemos que ele já foi concretizado na cruz. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, porque o Senhor, desde sempre, já tinha o plano da redenção, Pai. O Senhor tinha o plano de nos resgatar. O Senhor lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva, o Senhor já estipulou. E nós sabemos que o descendente é tu, Pai. O Senhor veio aqui para essa terra, viveu como um de nós, sem pecado. Foi morto na cruz. A serpente te feriu o calcanhar, Pai. Mas o Senhor ressuscitou. E o Senhor assim, Pai, esmagou a cabeça da serpente. Nós somos imensamente gratos por isso, Pai. Porque o Senhor não precisava fazer isso por nós. O Senhor podia simplesmente ter eliminado os primeiros pais, dado um reset no universo e criar tudo de novo, mas não, Pai. O Senhor nos ama infinitamente, um amor que a gente nunca irá compreender. Nós vamos passar a eternidade estudando o seu amor por nós, Pai. É um amor que a gente não compreende, é um amor que a gente só aceita e a gente agradece, Pai, porque o Senhor é amor. Que o Senhor, desde lá de trás, desde a eternidade, o Senhor já tinha um plano para nós, para nos resgatar, para nos salvar. Mesmo com a gente vacilando, mesmo com a gente pisando na bola, o Senhor sempre arrumou um meio de querer estar entre nós, Pai. Nós vemos em outras mitologias, nós vemos em outras religiões, sempre o ser humano se esforçando, Pai, para ir atrás dos deuses, sempre o ser humano tentando se esforçar e se matando para conseguir um pouquinho de favor dos deuses, Pai. Mas o Senhor, que é o único Deus, é justamente o oposto. Em vez de nós fazermos os esforços, o Senhor é que se esforça constantemente através da história para estar no meio de nós, Pai. O Senhor vai até o jardim. O Senhor pede um templo para o Senhor habitar no meio do seu povo. E depois, Pai, o Senhor vem em carne e osso para habitar no meio de nós, para nos salvar, Pai. E depois, lá no fim, o Senhor irá voltar para, mais uma vez, habitar perto da gente, Pai. Nós lhe agradecemos muito por isso. Que o Senhor abençoe a todos que estão aqui acompanhando o Bora Ler a Bíblia. Abençoe a todos que estão acompanhando ao vivo e todos que estão acompanhando também o podcast, Pai. Abençoe essa família de todos aqui que estão representadas e que essas pessoas, todos que estão acompanhando, possam transmitir essa mensagem maravilhosa, possam transmitir essa realidade poderosa de que o Senhor, Pai, venceu o pecado, o Senhor venceu a serpente, o Senhor esmagou a cabeça da serpente na cruz. E que por isso nós não precisamos mais temer as consequências eternas do pecado, que seria a morte eterna para todos nós, Pai. O Senhor morreu para que nós pudéssemos ter a possibilidade de aceitar o seu sacrifício, aceitar os seus méritos e podermos viver novamente contigo nas mansões celestiais. Seja com todos, Pai, com os que estão em situação de vulnerabilidade nesse momento. Seja com as pessoas que estão passando por enchentes aqui no Brasil, perdendo as casas, muitas famílias perdendo familiares, pessoas perdendo suas vidas, Pai. Em outros lugares com seca extrema. Pai, esses sinais só nos mostram que o Senhor está próximo da sua volta. Que nós possamos analisar esses sinais, observar esses sinais, olhar para o alto
e falar para as pessoas, anunciar a nossa esperança de que o Senhor está próximo da sua volta e que o inimigo não tem mais muito tempo, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, pelo amor do seu santo e maravilhoso nome e pelo seu sangue derramado na cruz. Amém, Pai. Muito bem, gente. Queria agradecer mais uma vez aí a presença de todos vocês. Queria agradecer a presença de todos que estão acompanhando a live no Instagram, agradecer a presença aqui de todos que estão aqui no Clubhouse, a presença da minha digníssima esposa, Dona Mariana, a presença da Larissa, da Dona Leda, da Amanda, da Jay-Z, da Giovana, da Ed Venécia, da Carla, da Lucilene, da Verônica, da Carol, da Caia, da Totti, do Mário. Gente, agradecer a todos que estão ouvindo também agora no podcast do Spotify. E agradecer e fazer o convite. Se é a primeira vez que você está entrando, é a primeira vez que você está ouvindo, saiba que nós fazemos isso todos os dias. De segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9. Todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos Gênesis 3, amanhã Gênesis 4 e assim por diante. Convide as pessoas. Envie esse podcast para as outras pessoas. Envie essa live para as outras pessoas. Convide elas. Me adiciona aqui no Clubhouse como seu contato. Me adiciona aqui no Instagram como seu contato. Segue o Bora Ler a Bíblia no Spotify também. E nós estudaremos juntos todos os dias a Palavra de Deus. Beleza, gente? Um beijo, um abraço para vocês. E até amanhã, 7h30 da manhã, com o Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 4. Beleza, gente? Um beijo, um abraço. Valeus e falous!